Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos para começar o webinar, então, e vamos dar um foco hoje. O webinar é um pouco diferente dos usuários que nós fizemos com o NDD hoje. Ele é totalmente focado a migração que está ocorrendo entre o NFE Place para a plataforma NDD de documentos eletrônicos, certo? Antes de começar, vou passar algumas dicas do nosso webinar. Primeiro de tudo, me apresentar, eu sou o Ricardo Mazzoc, sou analista de mercado aqui na NDD. Trabalho com toda a parte de vertical de documentos eletrônicos aqui, tanto para a parte de demandas, quanto para a parte de usabilidade de clientes mesmo, fico à disposição aí. Dentro dos e-mails que vocês receberam sobre os convites do webinar, tem todos os meus contatos lá, vocês podem ficar à vontade para questionar e a gente vai estar auxiliando vocês aí na medida do possível, tá? Algumas dicas da nossa transmissão. As perguntas a gente vai solicitar que vocês utilizem a hashtag no começo de cada questão, certo? Eu vou tentar transmitir todas as perguntas ao final das apresentações, ou de repente, se for uma pergunta oportuna dentro do tópico que eu esteja fazendo, eu acabo interrompendo um pouquinho e respondendo, certo? Um pedido bem importante para vocês é que vocês não deixem de perguntar qualquer dúvida, tá? Isso pode ser uma dúvida não só de vocês, mas também de qualquer colega do webinar de vocês aí, certo? Vou pedir uma desculpa para vocês também. Eu estou com a voz um pouco fraca hoje, devido ao nosso clima gostoso aqui do sul do Brasil. Nós ficamos aqui em Laje, Santa Catarina, e hoje amanhecemos aí com 3 graus de temperatura. Então a gente acaba tendo essa intempérie aí, certo? Bom, falando sobre o nosso webinar, nós temos aí um cronograma estabelecido com um único objetivo, tá? É integrar todos os novos clientes à utilização dos recursos do NFE Place para a plataforma de documentos eletrônicos da NDD. Então, como eu falei no início, a nossa ideia é que vocês tenham o mínimo impacto possível dentro dos processos. Os sistemas eles são diferentes, porém, todas as utilidades, digamos assim, vocês vão ter, digamos, a recorrência de realizar os procedimentos de uma forma diferente, tá? Então, a gente sabe que esse início de processo ele acaba sendo tendo bastante, digamos assim, dificuldades, o pessoal acaba tendo um pouco mais de dúvida, mas está aí. O que eu estou transmitindo para vocês dentro do webinar é uma visão geral de como que vocês vão substituir as funcionalidades. Toda a nossa equipe de serviços, implantação aqui, vai estar fazendo um procedimento de treinamentos com vocês a partir do momento em que a migração ocorrer. Então vocês vão ter todo esse, digamos assim, esse apoio, esse aparato aí, junto com o processo de migração, certo? Além dos treinamentos que vão ocorrer durante as implementações, vocês vão ter todo o acesso na nossa plataforma de e-learning, onde você tem toda a parte de treinamento, visão dos materiais, manuais e tudo mais. Além, é claro, do nosso suporte, o nosso apoio que vai ficar à disposição de vocês sempre que necessário. Falando sobre o cronograma, nós vamos trazer 3 apresentações aí nos próximos dias, certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre a Monitor, então sobre processamento de documentos realmente, certo? Amanhã eu vou estar falando sobre a guarda fiscal, que é o nosso e-code, e no dia 23 eu vou estar falando sobre as plataformas e os plugins adicionais da oferta padrão que nós temos de documentos eletrônicos. Então, tudo aquilo onde vocês podem alcançar a partir dos produtos e do catálogo de produtos que a NDD possui dentro do processo de vocês. Antes de começar, apresentar para vocês a NDD. Nós somos uma empresa de referência nacional no desenvolvimento de softwares, então trabalhamos isso aí há 14 anos já. Começamos com a plataforma de outsourcing de pressão e hoje nós já avançamos desde o início do projeto da NFE, da nota fiscal eletrônica do Brasil. Fomos participamos dentro das reuniões de CAT, temos todo um acervo, digamos assim, de experiência dentro do processo, certo? Atuamos aí, temos a matriz aqui no Brasil, filiais nos Estados Unidos e na Espanha, e temos presença comercial aí em mais de 13 países. Citei alguns países aí da América Latina e da Europa, mas nós já estamos aí no Japão, estamos migrando mais alguns mercados aí também, certo? Falando dentro de estrutura da NDD, então nós temos
o data center que fica aqui em Lages, da nossa matriz, e temos o data center também em Osasco, dentro da filial, ela fica interna dentro da Oracle do Brasil, certo? E além dos data centers também que a Oracle presta serviço conosco em Chicago e Amsterdã. Então, são 4 data centers aí que tem uma redundância e uma disponibilidade sempre que necessário aí para vocês, certo? Somos hoje aproximadamente 400 colaboradores, então essa é uma foto nossa na frente da nossa matriz aqui em Lages, certo? Aí tá todo mundo aí que trabalha na NDD. Essa é a nova unidade que nós estamos construindo. Então, aqui em Lages também, então a gente vai estar ampliando os serviços, ampliando toda a estrutura para conseguir melhor atender vocês, certo? Falando um pouco sobre o que nós temos de projetos e materiais, nós temos a Universidade NDD, que é o nosso ensino corporativo, é onde vocês vão ter todo o acesso aos materiais de e-learning, toda a parte de manuais, tudo isso fica dentro de uma plataforma que a NDD desenvolveu internamente primeiro para capacitar os colaboradores internos e posteriormente a isso a gente abriu o mercado aí para parceiros e também para clientes, certo? Dentro da plataforma da universidade, nós temos também o Cubo LMS, que é a plataforma onde nós estamos transmitindo, então, esse próprio webinar. É uma plataforma própria, com soluções de universidades corporativas. Então, você consegue customizar todo o design, customizar toda a parte de materiais, desenvolver e criar materiais dentro da própria plataforma para fazer uma aprendizagem interna do teu sistema. Então, você monta uma própria universidade dentro da tua empresa, certo? Temos o projeto ecológico do Green Carbon, que ele traz o processo de compensação do carbono a partir das páginas impressas, dentro do nosso produto, da nossa vertical de outsourcing de impressão. Então, nós neutralizamos todo o carbono das páginas impressas dentro dos nossos produtos, certo? Falando um pouco sobre números, nós temos então, digamos assim, uma vertical sobre documentos eletrônicos. Nós somos hoje líderes em volume de documentos eletrônicos transacionados no Brasil, certo? Temos a solução mais completa do mercado, além do processo padrão de mensageria, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Nós temos toda a parte de gestão de toda a cadeia dessa documentação eletrônica, seja na parte de entrada, na parte de emissão, na parte de impressão e também na parte de gerenciamento de cadastros e participantes dos documentos, certo? Hoje, trazendo um número bem atualizado para vocês aí, nós temos mais de 65 milhões de documentos transacionados por mês aí dentro das plataformas da NDD. NDD Print, que é a nossa vertical de impressão, então ela traz aí 1 milhão de equipamentos que são monitorados dentro do processo, certo? E dentro desses 1 milhão de equipamentos monitorados, nós temos um número aí de 1 bilhão de páginas impressas que são contabilizadas por esses equipamentos por mês. Ou seja, nós conseguimos monitorar todo esse processo aí através da nossa solução de outsourcing, certo? E mais de 60% dos outsourcing do Brasil utilizam a solução do NDD Print. NDD Cargo é uma solução, talvez algum de vocês até deva despertar interesse, é a solução de pagamento de frete eletrônico, atendendo às medidas da NTT, certo? A NDD ela é homologada pela NTT a realizar transações do pagamento eletrônico de frete, seja para a parte do pagamento autônomo ou também para a parte de vale pedágio, certo? NDD Frete é uma cadeia de soluções que nós temos, é uma plataforma de soluções onde ela é desempenhada para a parte de gerenciamento dos documentos de frete. Então, ela foi desenvolvida em parceria com a Oracle, certo? Que utiliza, complementando o processo do ATM. Nós fazemos toda a parte de localização no Brasil da parte do ATM. Então, ou seja, todos os documentos que transacionam pelo sistema da Oracle dentro do ATM são validados e são gerenciados pelas soluções da NDD, certo? Alguns dos nossos clientes, então, mais importante que os resultados são os clientes, afinal, são eles que geram esses resultados para a gente. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui: Wilson Sons, Adidas, ALL, a Avan, Lojas Rede, tantos outros aí
que fazem parte da nossa cadeia de clientes que utilizam a nossa plataforma de documentos eletrônicos também, certo? Então, são clientes que confiam dentro do trabalho da NDD, confiam dentro do processo que nós distribuímos e gerenciamos através da parceria aí entre o processo de documentos eletrônicos. Alguns cases, depois eu vou disponibilizar para vocês a apresentação, vocês podem ler com bastante calma aí, mas nós temos aí alguns clientes como a Riachuelo, Porto Belo e Tambasa que transacionam aí quase que 1 milhão de documentos por mês aí, certo? Algumas outras instituições que nós atendemos através da nossa vertical de impressão, que são instituições internacionais. Então você tem lá toda a parte do governo, a parte da Chanel, Turismo de Portugal, são instituições, toda a parte de Correios da Europa nós atendemos, então são instituições aí que têm uma exigência bastante grande e que optam por trabalhar com a NDD aí, atendendo a todas as suas necessidades, certo? Falando agora sobre a parte nossa de documentos eletrônicos, hoje eu vou estar fazendo uma apresentação para vocês. Ela vai se estender um pouco mais que amanhã e quarta-feira, porque eu vou estar fazendo uma prévia do que é a parte de documentação eletrônica, certo? Então, toda a parte nossa desempenhada dentro de produto, eu vou estar passando para vocês uma visão teórica e vou mostrar para vocês também na prática o que vocês realizam hoje no DFE Place e o que vocês realizam, como é que vocês vão passar a realizar essa visão dentro das soluções da NDD, certo? Começando na parte das soluções, nós chamamos as soluções aqui de mensageria de e-forms, certo? Ela é uma solução que ela foi desenhada para não parar, certo? Seja por uma disponibilidade do governo, uma disponibilidade de link, ela tem meios para que a tua solução, a tua operação, ela acabe não parando, certo? Dentro da parte de processamento, poder de processamento, nós temos a opção de montagem de lotes de acordo com os valores máximos exigidos. Então, por exemplo, você pode solicitar dentro da configuração durante a implementação de vocês que a solução tenha lotes de 10 documentos a cada 30 segundos. Então o sistema vai buscar a cada 30 segundos esses lotes de documentos e vai fazer a emissão. Ou você quer trabalhar documento a documento, ou você quer trabalhar, por exemplo, uma vez por dia. Enfim, o cenário, a solução ela é totalmente flexível para que você consiga fazer, então, o processamento, a realização da emissão de acordo com a tua operação, certo? Além disso, nós temos a parte de processamento realmente. Toda a nossa solução ela trabalha dentro de cadeias seguras, onde você tem digamos assim, os múltiplos processos que são desempenhados, desde a parte de consulta, parte de exportação das informações, o envio de B2B, a compactação e criptografia para armazenamento disso, certo? Todos os documentos transacionados, todas as informações transacionadas, elas são disponibilizadas dentro de uma cadeia de web services próprios que nós temos. Então você pode fazer a consulta sempre que necessário, certo? Além disso, nós aproveitamos todo o know-how, toda a experiência que nós temos na parte de impressão e desenvolvemos as mais variadas formas de impressão inteligente para dentro da parte de mercado de vocês, certo? Visualização do XML, trabalhamos aí em múltiplas plataformas, múltiplos bancos, certo? Além, é claro, do armazenamento seguro. Então, todo o processo, todo o processamento dos documentos, ele acaba tendo uma visão de grande volume, mas que é aplicado facilmente dentro de volumes pequenos aí também, certo? O monitoramento, que é o que eu vou estar mostrando para vocês hoje, ele traz alguns benefícios além do próprio procedimento. Então, você tem a parte de busca de manifestação de destinatário de todos os teus documentos emitidos, ou seja, você tem a visão daquilo que o teu destinatário fez sobre o teu documento, se ele foi denegado, se ele teve operação realizada, enfim, os mais diversos tipos de operação, certo? Log completo de processamento dos documentos, então você tem a visão detalhada de quando que o documento foi submetido à emissão, quando que ele foi aceito pela Cefaz, enfim. A visão completa de todo o rastreamento do documento de emissão, certo? A criação de eventos dos documentos emitidos, então cartas de correções, correções dos próprios documentos em si, certo? Cancelamentos, recopy, que é um procedimento também muito utilizado por alguns clientes nossos. Enfim, toda a parte de gerenciamento sobre os eventos da Cefaz.
Além disso, você tem também a oportunidade e a opção de criar o gerenciamento de usuários a partir de visões de unidades ou filiais, ou até mesmo de autorização sobre determinados comandos. Eu vou estar mostrando para vocês isso melhor um pouco na prática e na sequência, certo? Impressão inteligente, então, como eu falei, nós trazemos toda a expertise da nossa vertical de impressão e aplicamos ela dentro do processo de documentação eletrônica. Então, impressão alternativa, questão de reimpressão, o slot e a compactação dos arquivos de impressão para que você tenha menos tráfego de rede, tenha uma menor influência dentro desses processos também. Então tudo isso a gente acaba trazendo como uma consequência, utilizando essas tecnologias dentro dos nossos próprios produtos, certo? O outro item de destaque bastante importante para nós também é a parte de contingência automática. Então, a gente sabe que não só garantir a emissão de vocês é importante, a gente sabe que garantir que ela seja de forma correta é muito mais importante para a gente. Então, nós temos toda uma flexibilidade da configuração da automatização, certo? Eu automatizo, eu indico que se não houver uma comunicação que você faz em determinado tempo, você automatiza o processo de entrada em contingência. Se você utiliza impressão em papel moeda ou RPS temporário, o sistema também vai indicar esses parâmetros de identificação. Além disso, o sistema continua em paralelo monitorando todos os órgãos reguladores que autorizam esses documentos. Então, eu trago para vocês toda digamos assim, a continuidade do processo, mesmo depois da tua emissão. Então, não quer dizer que 5 dias depois teu documento vai ser denegado por conta de uma falta de algum processo que você não tenha realizado, certo? Com tudo isso, você economiza, você ganha tempo e a eficácia da emissão dos documentos, garantindo a sua operação o máximo de certeza aí dos seus documentos emitidos, certo? Falando sobre mensageria, então a nossa parte de mensageria, o nosso e-forms, ele trabalha de uma forma, um desenho muito semelhante a todos os players do mercado. Você tem lá o RP, que transmite o documento dentro do formato TXT ou XML, ou dentro do formato próprio que nós estamos trabalhando com a NFE no Brasil, certo? Esse sistema ele é transmitido para a plataforma de documentos eletrônicos, ele converte dentro do que a Cefaz espera, transmito, faço a operação, trago o status da Cefaz, se ele foi autorizado, se ele foi denegado, se posteriormente ele foi cancelado, enfim, e depois eu te trago o retorno da mesma forma. Então, se você envia para mim o teu layout próprio, eu vou te devolver o retorno com o layout próprio. Então, isso é intrínseco, é básico e é padrão dentro das nossas soluções, certo? E passando o que a gente vai ver hoje dentro de uma visão bem prática, eu vou trabalhar com vocês hoje, para a gente não se estender muito, dentro da prática do e-monitor. Tá? O e-monitor é o nosso monitor de processo. Então, é nele que cada documento que entre dentro do fluxo de emissão, ou dentro do fluxo de entrada, que eu vou estar demonstrando para vocês ali posteriormente, ele vai aparecer dentro desse monitor, certo? Então, você tem lá documentos processados, documentos inválidos, documentos relacionados, parte de entrada de documentos, aba de correções, gerenciamento de processos, a parte de recopy, certo? Além disso, tem os processos adicionais, que é a parte de eventos, consulta cadastro. Então, consultar, antes de você emitir o documento, você pode fazer a consulta cadastro daquele destinatário para saber se você não vai ter o documento denegado na Cefaz posteriormente. Parte de falha de numerações, isso aí é algo recorrente em empresas que têm muitas pontas emitidas ao mesmo tempo. Então, tudo isso você consegue visualizar e consegue acompanhar dentro do próprio e-monitor, certo? E o nosso assunto de amanhã, que vai ser a parte da guarda fiscal dentro do e-code, que é um pouco mais simples, mas ele também se torna bastante importante na tua operação. Afinal, não adianta você ter só a garantia dos documentos emitidos, você tem que ter toda a garantia de guarda fiscal desses documentos durante o período legal aí de 5 anos mais 1. Certo? Por apresentação agora, eu vou acabar entrando nos sistemas agora, então, certo? Eu estou com o NFE Place aberto aqui. Deixa eu só fazer aqui novamente o login, certo? Então, trabalhando dentro da parte de notas emitidas,
certo? Trabalhando dentro nós estamos com o ambiente de teste aqui da NFE Place, trabalhando dentro da base de documentos emitidos, ele acaba se tornando muito semelhante às soluções da NDD, certo? Deixa eu buscar a margem de documentos aqui. Então, o que você visualiza hoje? Dentro da visão do NFE Place, e essa vai ser a maior diferença que vocês vão ver, da visão geral do NFE Place, vocês têm a visão dos documentos, alguns dados básicos dos documentos, a parte de armazenamento já visto na tela aqui, certo? Notificações, que são processos à parte, e aqui você consegue ter acesso, então, ao XML ou ao DUF dos documentos, certo? Aqui você tem uma visão entre guarda fiscal e monitor de processamento dentro da mesma tela, certo? Nós, durante o começo do processo, nós achamos por bem separar esses ambientes. Por quê? Todo o processo nosso de monitoramento, ele acaba muitas vezes ficando na mão de um determinado usuário. E a parte de guarda fiscal, ele acaba ficando na mão de outro. Então, a nossa ideia é o quê? É que você tem instâncias diferentes, portais diferentes, para a visualização de determinada operação. Então, mostrando na prática para vocês hoje, esse aqui seria o nosso e-monitor. Então, aqui é onde você consegue acompanhar todo o processo dos documentos emitidos ou recepcionados, certo? O e-monitor ele é bastante simples, eu vou colocar em tela cheia aqui para a gente visualizar melhor, mas ele é bastante simples, certo? Então você tem lá, cada quadradinho, cada ícone desse aqui são abas diferentes do sistema, então são funcionalidades diferentes que o sistema apresenta. Deixa eu ver se ele não vai dar um logout aqui por tempo. E aqui você consegue visualizar então os documentos. Certo? Aproveitando já, então você tem a parte das ações sobre os documentos processados, na visão de documentos que você emitiu, certo? Então você tem lá a parte de reimprimir, abortar a emissão de um documento, ou reprocessar esse documento que esteja parado, fazer o download ou o log de reimpressão. Então você consegue ter aqui já parte do rastreio dos documentos que você emite, certo? Aqui você tem a seleção do tipo de job, então por exemplo, se você usa NFE, CTE e MDFE, por exemplo, você pode selecionar o tipo de documento que você quer visualizar e buscar esse documento através das filtragens, certo? Aqui eu vou colocar o período, eu estou dentro de uma base de teste, então peço um pouco de paciência para vocês aí, se ele apresentar um pouco de lentidão. Certo? Então aqui você já tem a visão de todos os documentos que foram emitidos. Então você tem, por exemplo, dentro da nossa base de teste, você consegue visualizar o número do documento, a série, a parte do destinatário, certo? A emissão desse documento, pode ver aqui que ele tem aqui um FSDA e ele tem também uma emissão normal, certo? Se esse documento, a data de emissão desse documento, o status desse documento, se ele está autorizado, aqui ele apresentou alguns documentos com falha de esquema, certo? O status do último evento desses documentos, se esse documento ele já foi armazenado na guarda fiscal, ou seja, no code, certo? Se ele já foi impresso, se ele foi emitido dentro de contingência, se ele teve o aceite dessa contingência e a visão de manifestação de destinatário. É claro que esses documentos que a gente está visualizando aqui são documentos dentro da base de teste e do ambiente controlado, por isso que eles, na verdade, eles são os mesmos documentos que alteram algumas características para a gente realizar teste, certo? E aqui eu tenho mais informações, como por exemplo, visualizar o pedido de compra desse documento, a razão social do destinatário e o último status de rejeição, certo? Então, aqui você já consegue ter uma visão bem elaborada, bem estruturada sobre como os documentos são apresentados dentro do processo do eForbes, certo? Se eu clicar duas vezes nesse documento aqui, clicando na faixa dele aqui, eu apresento todo aquele detalhamento que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, se o documento ele foi enfileirado na fila de envio, a parte do envio do documento, aguardando a recepção do retorno desse documento, lote em processamento, quando que eu tive autorização de uso desse documento, enfim, eu consigo visualizar toda a identificação dos processos através do e-monitor. Então, aqui vai ser o guia geral, vai ser o norte de vocês a partir do processo de emissão dos documentos de vocês, certo?
Tem alguns filtros aqui entre documentos e eventos, então consigo, por exemplo, visualizar somente os eventos que cada documento gerou ou a parte de emissão realmente desse documento, certo? Eu posso fazer, então, a reimpressão desse documento, certo? Ou o download dele, então, deixa eu clicar aqui. Certo? Posso fazer o download desse documento, posso baixar o documento original, ou documento processado, ou até mesmo o PDF. Então, automaticamente ele já faz o download para mim aqui. E aqui eu já consigo visualizar, então, o documento emitido, certo? Então, aqui dentro do DUF padrão que nós temos aqui, ele acabou emitindo lá duas páginas aí de emissão aqui. Como eu falei, a gente está visualizando aqui uma base de testes, tá? Então, é normal que a gente esteja com alguns dados em branco, as informações em brancos aqui. Depois eu posso mostrar um ambiente de pré-vendas para vocês visualizarem também uma contextualização um pouco mais de mercado, certo? Mas a visão dos processos dos documentos você tem todo o procedimento aqui. Passando para a aba de vários, que é a aba onde você consegue visualizar os documentos que tiveram uma tentativa de emissão, mas não tiveram sucesso. Então, você tem lá o envio de texto e ele teve um tipo de erro. Então, você consegue visualizar essa informação e trazer qual é o tipo de correção necessária que você precisa para emitir esse documento. Então, ele traz lá que a natureza da operação do documento ela não estava de acordo com o esquema da Cefaz, e aqui o endereço do tomador também tinha alguns erros de caractere dentro do sistema, certo? Pode ver que ele está trazendo para mim aqui informação de que o documento de origem era no formato de TXT. Então, quando eu fui tentar converter esse documento no formato XML esperado pela Cefaz, ele encontrou algumas divergências aí que não tiveram, não possibilitaram a emissão desse documento. Então, é algo bem interessante de se visualizar. Aqui eu acho que é o mesmo erro, certo? Você tem alguns botões de ações. Para a NFE, ele vai abrir para vocês aqui o portal da Fazenda, te discriminando qual é o layout que você deve seguir para aquele determinado documento, certo? CT, NFE é a mesma coisa. Em itens relacionados, você consegue visualizar todos os documentos que estão relacionados à tua emissão. Então, por exemplo, tive um documento que foi emitido em FSDA, então eu consigo visualizar aqui o documento, certo? Posso fazer a exportação dele. Acho que eu estou sem o arquivo, sem o leitor de CSV aqui. Mas você consegue fazer a visualização desses dados através dos próprios sistemas aí. Então, aqui é a visualização do tipo de documento. Por exemplo, esse documento ele teve uma primeira tentativa de emissão, da segunda tentativa de emissão ele teve sucesso e você consegue visualizar todo o histórico de emissão a partir daquele documento, seja por uma contingência, por uma reimpressão, por algum tipo de dado errado, certo? Falando sobre documentos de entrada, então você tem uma visualização e todo o processo de operação bastante completo, certo? Deixa eu relacionar alguns documentos aqui. Então, o processo que vocês têm hoje no NFE Place de visualizar os documentos e fazer o check-in, fazer a parte de manifestação do destinatário dele, você consegue visualizar ele através do próprio monitor.
porque não tem nenhum documento na base lá. Mas tudo bem. Relacionando então todos os documentos, a visão que você tem da parte de entrada é uma visão bem semelhante à parte de documentos processados. Então você tem todos os dados dos documentos emitidos contra a tua empresa, certo? Nós fazemos aqui, é importante frisar, o processo de entrada desses documentos, ele pode ocorrer via diretório, certo? Você disponibilizar lá um diretório de leitura onde você coloque todos os XMLs lá, a gente vai lá, faz a leitura desses documentos e joga eles para dentro do sistema, certo? Você pode fazer ele através do B2B, ou seja, eu fazendo a leitura de uma ou várias caixas de e-mail de vocês, todos os documentos que tiverem um NFE, um CTE ou um MDFE que estejam, digamos assim, com status de autorizados da Cefaz, com as informações necessárias para que a gente possa fazer a leitura, eu extraio essas informações e jogo eles dentro do sistema. Então, preciso lá do XML dentro do padrão da Cefaz para que eu consiga fazer a leitura dele, certo? Ou então, através da leitura, através do download automático. Como é que funciona? Esses três paralelos, esses três processos, eles funcionam em paralelo, certo? Ou eu vou receber ele através do EDI, que é o diretório, ou eu vou receber ele através do B2B, através do e-mail, ou eu vou receber ele através do download automático. Se no EDI ou no B2B vocês não tiverem a recepção, automaticamente, através do certificado digital de vocês, eu vou estar fazendo a consulta na Cefaz de todos os documentos que foram emitidos contra vocês. Então, a partir do momento que eu não tenho a recepção desses documentos pelos processos padrões, eu faço o download automático deles através da manifestação de destinatário. Então eu vou lá, seleciono os documentos que vocês não receberam, cruzo eles com os itens recebidos e trago o restante dos documentos que não foram selecionados. Um exemplo bem prático que eu gosto de passar para o pessoal. Imagina o seguinte, imagina que às 8 horas da manhã eu começo a fazer a verificação e eu vou lá na Cefaz e pergunto quais são os documentos que você tem emitido para determinado CNPJ. A Cefaz vai dizer, olha só, eu tenho 100 documentos na lista aqui que foram emitidos contra esse CNPJ. Eu armazeno essa lista, já te dou a visão de que esse documento está disponível na Cefaz, certo? E, a partir disso, eu continuo monitorando o EDI ou o B2B, certo? Se dentro da próxima hora você não receber esses arquivos, eu automaticamente faço o download deles no segundo momento. Então, quando eu for gerar uma nova lista dentro de um período mínimo de 60 minutos, eu vou lá e pergunto para a Cefaz novamente. Cefaz, daqueles 100 documentos que eu tinha às 8 horas da manhã, eu recebi 80, faltam 20. Esses 20 eu vou lá e trago eles através do download automático, certo? E assim sucessivamente. Então, aqui eu já consigo garantir para vocês que 100% dos documentos de NFE e CT emitidos contra vocês, eles são disponibilizados e são armazenados dentro do ambiente de vocês aí. Então, a garantia de 100% dos documentos de entrada de vocês, certo? Partindo do princípio que o processo é bem semelhante, então você tem também algumas visões. Você consegue, dando 2 cliques no documento, você consegue visualizar toda a parte de autorização, quanto que esse documento teve uma confirmação de autorização da Cefaz, a parte chamada de integração, então, ou seja, cada vez que o documento chega na NND, ele automaticamente gera um arquivo de integração. O que é esse arquivo de integração? É uma cópia desse documento em TXT ou em XML, onde eu vou lá e disponibilizo para você uma cópia exata do documento para que você faça a integração. Ou seja, você faça o uso dele dentro do teu ERP. Certo? Então, você consegue ter toda essa visão dos processos para que você consiga interagir de uma forma melhor. Você consegue utilizar, por exemplo, o XML para dar entrada no teu ERP a partir do XML, certo? E além disso, faça a guarda fiscal dele. Então, cada vez que o documento é processado e ele tem a confirmação do último status da Cefaz, ele é armazenado no code e você pode visualizar ele posteriormente, certo? Então, além disso, nós temos alguns outros processos. Deixa eu selecionar aqui o job de NFE que a gente consegue ter uma visão exata dos eventos.
Acho que aqui eu estou só com algumas amostras de documentos aqui, mas não tem problema. Então, você consegue, a partir daqui, você consegue visualizar o documento, certo? Você pode ver o PDF dele. Você pode fazer o download dele, certo? Então, é um documento que você consegue fazer novamente a visão do PDF ou do XML, certo? Deixa eu fazer aqui a visão novamente. O meu visualizador de PDF aqui que ele não está. Eu não estou conseguindo abrir aqui o visualizador, mas não tem problema. Depois eu mostro para vocês no ambiente de pré-vendas também. Além do download, eu consigo buscar os eventos desse documento, então trazer todos os eventos, seja uma carta de correção, um cancelamento, um processo de denegação desse documento, ou os próprios eventos de manifestação de destinatário. Então eu consigo visualizar todos eles dentro das colunas aqui. Então, se o documento está autorizado, se ele foi cancelado, qual é a manifestação dele e a última interação que ele teve para mim, certo? Alguns casos que ocorrem, o pessoal sempre questiona a gente, por exemplo, quando você tem um documento que ele teve a última interação há 2 dias atrás, ou seja, a Cefaz ela não te trouxe mais o status autorizado, o status atual desse documento. Então você consegue fazer, por exemplo, o reprocessamento desse documento ou a busca de eventos dele. Então, para você obter o último status real desse documento, certo? Eu tive uma informação que o meu fornecedor cancelou uma nota, então eu posso selecionar esse documento e colocar lá que ele está aguardando o cancelamento, por exemplo. Então, o sistema ele vai ficar ativado, ele vai gerar um evento para a parte de guarda fiscal, informando que houve o cancelamento. Se esse cancelamento estiver disponível na Cefaz, eu trago ele de forma automática também, certo? Além deles, eu tenho as ações da própria manifestação de destinatário. Então, eu tenho, por aqui você selecionando o documento, você consegue fazer então a confirmação da operação, ou desconhecimento da operação não realizada, ou ciência da operação. Então, eu clicando aqui, eu automaticamente gero a manifestação para eles. Eu estou olhando documentos de NFE, por isso que não me autorizou aqui. Mas tudo bem, certo? Então, toda essa parte, essa visão de documentos, você tem ela bastante detalhada dentro do processo do eMonitor. Na aba de válidos, eu tenho toda a visão dos documentos que foram recebidos por e-mail, mas eles não são válidos, ou seja, eles não são documento de NFE, CTE ou MDFE, certo? Então, por exemplo, ou eles estão com a estrutura do XML desatualizada ou de acordo com documentos que já foram processados anteriormente, ou, por exemplo, é muito comum agora, na virada da 4.0, fornecedor está emitindo da versão 3.10 ainda, e o teu sistema ele não está com esse processo híbrido ativado. Então ele vai dizer que o documento ele não tem a estrutura esperada. Então você consegue visualizar todas essas informações através do processo aqui de exportação ou download dos documentos inválidos, certo? A aba de correções é uma aba onde você consegue fazer a correção de algumas informações do documento de emissão. Então, antes mesmo da transmissão para a Cefaz, o sistema da NDD ele valida a estrutura desses documentos e ele te diz se existe algum tipo de erro na estrutura ou não, certo? Importante frisar que nós não validamos o conteúdo, validamos apenas a parte de estrutura. Então, por exemplo, eu tenho um caractere de letra do campo onde ele deveria ter somente números, ou eu tenho um CFOP confirmado de entrada
sendo transmitido no documento de saída. Então, eu tenho essas informações que a gente consegue visualizar e trazer esses dados para que você consiga fazer uma correção, certo? Dentro da aba de processos, então você consegue acompanhar toda a parte de integração, todo o processamento de integração dos seus documentos. Então, caso você queira cancelar uma integração, ou você queira gerar uma nova integração a partir de uma autorização que você gerou para esses documentos, você consegue estar visualizando dentro da aba de processos, certo? A aba Recop é a aba para solicitação, onde você solicita os dados para gerenciar o processo de Recop de vocês. Então, o Recop é um procedimento que você tem para empresas que têm possuem algum tipo fugiu a palavra agora, desculpa, possuem algum crédito, eles tomam crédito sobre documentos, sobre venda de livros, parte de gráficas e autorizações, onde o governo tem produz um tipo de processo de crédito para eles através do Recop. Então, o Recop, quando você emitir um documento, emitir a venda de um produto que esteja dentro do grupo de Recop, você solicita aqui a parte do processo de validação dessas informações para que você consiga tomar o crédito do Recop, então, certo? Parte de cadastros, aqui é a parte de consulta dos cadastros. Então, eu posso consultar o CPF ou o CNPJ do teu destinatário. Então, por exemplo, quero verificar se meu destinatário X ele não está como delegado na Cefaz. Então, eu venho aqui, faço uma consulta cadastro, mantenho todo o histórico dessas informações e automaticamente te dou o dado atualizado. O que isso evita? Isso acaba evitando que teus documentos eles não sejam denegados durante a emissão ou posterior à emissão. Então você acaba não correndo o risco fiscal de enviar uma mercadoria com documento denegado ou tendo que cancelar esse documento posteriormente e fazer toda a parte do processo de estorno. A parte de consulta cadastro ela também está disponível através das nossas integrações. Então ela pode ser feita através de web services ou através de consultas via TXT ou XML, certo? E por último, eu tenho a aba de eventos. O que é a aba de eventos? Então, são todos os eventos que foram gerados para esses documentos e que precisam ser monitorados ou reprocessados, certo? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Não vou ter nenhum. Então, por exemplo, uma carta de correção que você emitiu e você precisa fazer novamente essa carta de correção. Então, ou você precisa reprocessar essa carta de correção. É importante frisar que os processos, embora ele não esteja aqui, dentro da visão aqui de ações do e-monitor, você consegue fazer então cancelamentos, você consegue fazer abordagens dos documentos emitidos e a própria carta de correção você consegue fazer através das ações aqui no próprio e-monitor. Então, você seleciona o documento lá, clica em carta de correção, ele vai abrir os campos para você fazer o preenchimento manual dessas informações de carta de correção. Certo? Estou abrindo aqui o ambiente nosso de demonstração do nosso pré-vendas, onde vocês vão ter uma visão um pouco mais detalhada sobre os processamentos, tá? Passando aqui uma visão para vocês do e-monitor, então, do nosso ambiente de demonstração aqui, você consegue visualizar aqui. Primeiro, eu tive uma alteração, dentro dos privilégios do meu usuário, então o meu usuário não consegue visualizar todas as abas que a gente estava vendo anteriormente, certo? E eu tenho aqui, por exemplo, a criação do cancelamento já disponível. Então, a partir disso, posso selecionar o documento aqui e solicitar a criação de cancelamento dele. Certo? Então, ele já me traz o número de protocolo e traz a justificativa do cancelamento, certo? Posso colocar lá documento emitido para testes e gerar então esse cancelamento. Automaticamente ele faz o envio do processo de cancelamento e o documento ele sofre alteração do status aqui a partir da autorização do cancelamento, certo? Então, são informações, são os dados que a gente consegue estar visualizando e estar disponibilizando para vocês
dependendo do perfil de cada usuário. Eu tenho uma pergunta da Carla Pontes, como eu vejo qual empresa fez a emissão do documento fiscal. Carla, eu não entendi se a tua questão é sobre os documentos que vocês emitiram ou se os documentos que você recepcionou, tá? Mas eu vou responder de uma forma bastante simples para vocês aqui. Você consegue buscar os documentos através do CNPJ do emitente ou através do CNPJ do destinatário, tá? Então você pode buscar esses documentos através do filtro. Na parte de entradas é a mesma coisa, tá? Dentro da configuração dos jobs, vocês vão ver lá que eles vão ter alguns nomes. Então você pode, de repente, se você precisa de uma visão que seja por empresa, quando o pessoal estiver implementando o sistema, vocês solicitam que essa visão da empresa seja disponibilizada para que você consiga visualizar determinados documentos. Tudo isso, depois você pode sancionar para que usuários, por exemplo, o usuário da unidade A veja o documento somente da unidade A. O usuário da unidade B veja só o documento da unidade B. E o usuário da matriz lá, que seja o fiscal, visualize todos os documentos. Tá? Então isso é possível, é passível de configuração. Tem uma segunda pergunta do Bruno. Se é possível fazer a importação de um arquivo TXT ou XML diretamente do monitor para autorização da CEFAS. Bruno, você pode fazer essa importação, mas não no monitor, tá? Você pode jogar isso dentro da pasta de integração que o pessoal vai configurar para você. Automaticamente o sistema consome essa pasta e o documento já aparece aqui no e-monitor. Então, ao invés de você jogar isso dentro do portal, você vai jogar dentro do diretório do teu servidor lá e o sistema vai fazer a importação dele para dentro do monitor, tá? Para que você consiga fazer a autorização. Boa tarde. Hoje o cliente acessa o monitor em uma ferramenta, faz a manifestação da nota, baixa o XML. Como é feito esse processo da NDD? Nós conseguimos disponibilizar para os clientes de vocês a parte de ele conseguir acessar a base de guarda fiscal de vocês. Os processamentos sobre esses documentos fica a cargo dele, certo? Então, por exemplo, ele vai criar lá eu vou explicar isso para vocês amanhã de uma forma mais clara, tá? Mas ele vai acessar lá o ambiente que vocês vão disponibilizar, o link que vocês vão disponibilizar, ele vai colocar lá o CNPJ dele e automaticamente isso vai criar o cadastro para ele. Quando ele criar esse cadastro para ele, ele tem acesso à parte de guarda fiscal dos documentos que são emitidos contra aquele CNPJ cadastrado e ele consegue fazer, então, o download ou a visão desses documentos. Parte de manifestação de destinatário, como eu falei, ele precisa fazer dentro do processo interno de vocês aí. Hoje nós ainda não disponibilizamos comandos para eles. Tá? A terceira pergunta aqui do Jefferson, ao número de pedido de compra dos documentos de entrada, se é afirmativo, esse número é de qual elemento do XML? Então, Jefferson, nós conseguimos visualizar as duas tags que você citou na pergunta. Tanto a parte de XPadd quanto a parte de XPadd item. Tá? Explicando para quem não tem conhecimento, dentro do layout do XML 3.10 e da 4.0 posteriormente também, nós temos duas tags que são relacionadas a número de pedido. A tag de pedido de compra da nota, que é o XPadd, então digamos assim, ele é como se fosse dentro do cabeçalho da nota fiscal, e a parte de XPadd item, que é o item o pedido relacionado ao item daquela nota. Então, por exemplo, você pode ter um número de pedido geral para a nota fiscal, que vai contemplar todos aqueles itens, ou você tem um número de pedido para cada item. O mais usual hoje, dentro da experiência que nós temos, é a parte do XPadd, mas nós conseguimos visualizar também a parte do XPadd item. Tá? A quarta pergunta que tem aqui é do Carlos, da parte de cadastros do cliente. É possível saber se ele não é contribuinte do imposto? Não. Hoje a consulta que eu disponibilizo para vocês no e-monitor, ela é a consulta da Cefaz somente sobre denegação ou não do destinatário. Tá? Eu tenho algumas outras consultas, Carlos, eu vou estar explicando para vocês isso na quarta-feira, sobre outras informações que a gente consegue estar consultando em outros plugins da NDD. Tá? Voltando à pergunta da Carla, são os documentos que eles emitem. Então deixa eu voltar à pergunta dela lá para a gente responder de uma forma bem pontual. Como eu vejo qual empresa fez a emissão dos documentos fiscais? Então,
Visualizando aqui, por exemplo, você pode selecionar lá os jobs que são relacionados, aqui apareceriam os jobs, por exemplo, por filiais de vocês. Por exemplo, filial 1, NFE, filial 1, CTE, filial 2, NFE, filial 2, CTE, e assim por diante. Tá? Aqui eu tenho somente o job cadastrado aqui, porque é a parte de demonstração, mas você consegue estar visualizando essas informações aqui a partir do processo de vocês, certo? Tudo isso é passível de configurações. Eu recebi aqui duas perguntas sobre migração de legado, tá, pessoal? O Rafael Dinardi, que é o nosso executivo que está fazendo a transação dessas contas aí, ele deve estar esclarecendo isso para vocês aí. É possível fazer toda a migração dos documentos, toda a migração da guarda fiscal de vocês para a guarda da INDB. Isso aí o pessoal pode estar acertando com vocês aí como que isso pode ser feito, tá? Mas a gente consegue fazer essa migração sem problema nenhum. Tem uma outra pergunta do Jefferson sobre a entrada dos documentos. Quando o documento não encontra uma nota recebida na Cefaz, você comentou que é feito download automático. De qual fonte? Do e-mail? Na verdade é o contrário, tá, Jefferson? A Cefaz vai ser a última instância que eu vou buscar esse documento. Por quê? Porque eu tenho certeza que lá vai ser onde o documento vai estar disponibilizado uma hora ou outra. O que acontece muitas vezes é que o documento ele vem primeiro por e-mail e posteriormente eu busco ele na Cefaz. Isso devido à parte de sincronismo entre a Cefaz estadual e a Cefaz nacional. Então, dependendo do tempo de sincronismo, pode ser que você receba esse documento primeiro por e-mail. Mas eu te garanto que todos os documentos que estiverem disponíveis na lista para você vão ser recepcionados dentro do processo. Hoje nós temos essa garantia da Cefaz de disponibilizar 100% dos documentos emitidos contra vocês. Tá? Tem uma pergunta do André que é bem pertinente, talvez, para todos os participantes. Tá? Ele está me questionando se nós vamos manter o layout de integração que é feito no NFE Place hoje para o layout da Cefaz, certo? Sim, nós vamos garantir, nós já estamos com o desenvolvimento, se não me engano, já está concluído desse processo. Se não está concluído, ele está bem perto disto, tá? Então, todo o processo de vocês não vai ser alterado. Nós vamos assumir o layout de emissão de vocês e, posteriormente, quando houver uma nova atualização de layouts, aí sim a gente acaba migrando e passando para vocês qualquer novo tipo de informação aí. Tem uma outra pergunta, até deixei por último, da Jane, que é referente à migração. Jane, essa pergunta também é pertinente a todos os participantes. Tá? Ela perguntou quanto que será feita a migração. Algumas migrações que trabalham com processos padrões, onde não necessita de transformação de layout ou informações e customizações adicionais, elas já podem ser migradas, inclusive elas já devem estar acontecendo. Tá? Peço para você, Jane, que entre em contato com o nosso consultor Rafael Dinardi, que ele pode estar te informando qual a melhor data e qual a possibilidade de migração de vocês aí. Todas as migrações elas têm uma previsão aí de ocorrerem aí até julho, se não estou enganado. Tá? Então, depois eu até posso passar um informativo para vocês de como que vão ocorrer essas migrações aí. Mas o Rafael Dinardi, que é o nosso executivo que cuida da parte desse projeto aí, ele pode estar passando mais informações para vocês. Se ele não entrou em contato com vocês ainda, ele deve estar entrando em contato aí nos próximos dias. Oi, Jefferson, eu recebi sua pergunta aqui sobre consulta de web service. Consulta que você está citando são as consultas que eu solicitei, que a gente solicita sobre o destinatário, é isso? Se for isso, sim, ela é feita através do certificado digital de vocês, tá? Inclusive, isso é uma garantia que vocês têm, que durante o processo de emissão vocês fizeram a consulta destinatário, o destinatário ele estava ativo ou ele estava operante dentro da Cefaz e você pôde emitir o documento. Se momentos depois da tua emissão ele tiver a denegação por parte da Cefaz, que a Cefaz delegou esse destinatário, você tem a comprovação de que no momento da tua emissão você estava ok, tá? Entendi, Jefferson. As consultas que teu RP faz é o Web Service da NFE Place, né? Isso são feitos através de token, tá? Nossa integração via Web Service através de token. Depois o nosso pessoal de integração e serviços aí pode estar disponibilizando mais informações para vocês. Jane, a Jane perguntou, é uma pergunta bem pertinente, tá? No caso, eu acesso a NFE Place
com senha usuário, nosso certificado não está ativo. Como proceder? Todo o acesso da NDD, tá, Jane e pessoal ouvinte, ela é feita através de usuário e senha, tá? Nós temos algumas integrações, por exemplo, com o Active Directory e outros meios de acesso que permitem um processo de acesso, de identificação automática de acesso, tá? Mas nós não utilizamos hoje o procedimento que ele é place de disponibilizar um certificado específico para acesso. Então, toda a parte de gestão dos usuários, ela acaba ficando por conta de vocês, dentro da interrupção do acesso do usuário, ou a permissão, ou gestão da cadeia deles, certo? Então, tudo isso aí a gente o pessoal vai estar demonstrando para vocês durante o exercício prático aí do treinamento. Mas hoje ele é feito com usuário e senha também, não se preocupa, Jane. Eu recebi uma pergunta bastante pertinente também, referente a ambientes de testes, tá? Eu não mostrei para vocês aqui, mas eu tenho um portal de testes dos arquivos, então você pode acessar ele a qualquer momento. E eu tenho também nós temos também um ambiente de homologação. Então, todas as informações que vocês geram em produção, ela pode ser também gerada em homologação. Então, caso você queira fazer um teste, esse ambiente ele fica sempre disponível para vocês aí. Durante a implementação do sistema, o pessoal vai estar disponibilizando isso para vocês de uma forma bem prática, tá? Cristina nos questiona sobre o layout 4.0 para NDD. Já sim, já estamos operando no layout 4.0 desde janeiro, tá, pessoal? Então, caso vocês queiram já iniciar o processamento já com esse novo layout, atendendo aí a obrigatoriedade que nós temos até dia 2 de julho, ficamos à disposição aí, sem problema nenhum. Certo, pessoal? Encerramos por hoje, então. Meu contato fica disponível para vocês, ou através do contato@ndd.com.br. Também é um canal bem disponível para vocês aí, e ficamos à disposição.